Com vocês, mais um programa Sintonia. Hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito de maledicência. Maldita língua, maldito chicote da língua. Maledicência, que coisa feia, né? E todos nós somos maledicentes. Todos nós fazemos comentários totalmente fora de sentido. Temos prazer, muitas vezes, em ouvir comentários horríveis a respeito de pessoas. E além da língua maledicente, vamos também conversar um pouquinho a respeito dos ouvidos maledicentes. Porque só tem quem fale porque tem quem escute. Não é verdade? A maledicência está ligada a um complexo de inferioridade de quem a pratica. Por que complexo de inferioridade? Porque é através do acabar com o outro, do diminuir o outro, que você consegue, de alguma forma, se sobressair. Maledicência, que coisa feia. Maledicência. Você já parou para pensar, depois das redes sociais, como isso aumentou? Não? Meu Deus, aumentou e aumentou demais. Hoje as pessoas praticamente não vivem para o dia a dia, elas vivem para o outro na rede social. Então é comum sair, falar, fazer atitudes diferentes só para postar. E aí que mora o perigo. E aí que mora o perigo, porque muitas vezes, como as coisas são instantâneas, não paramos para pensar o mal que estamos fazendo ao nosso próximo. O mal que muitas vezes estamos fazendo a nós mesmos, através de comentários totalmente descabidos. As redes sociais são, de alguma forma, grandes multiplicadores da onda de maledicência. Hoje é Face, Instagram, Twitter, e a coisa caminha numa velocidade absurda. 1, 5 mil, 10 mil, 1 milhão de pessoas participando muitas vezes de coisas totalmente mentirosas ou coisas totalmente desnecessárias de serem divulgadas em público, ou para o público, ou para o outro. Não é verdade? Eu gosto de uma historinha que o garoto chega em casa contando absurdos de um amiguinho para o pai. Pai, fulaninho falou isso, falou aquilo, porque o fulano, papapá, ele é isso, ele é aquilo, papá, e acabando com o amiguinho para o pai. O pai falou, meu filho, venha cá comigo. Foi no quintal, estendeu no varal um lençol branquinho, branquinho. A questão de 5 metros do lençol, colocou um saco de carvão e falou, filho, venha cá agora. O garoto veio, falou, agora filho, você vai pegar pedaços de carvão e vai atirar no lençol branco. E assim até acabar o saco. E assim foi feito. O garoto pegava de uma em uma pedrinha de carvão e atirava, e se coçava, e passava a mão no corpinho, e pegava mais um carvão e atirava no lençol branco. Depois de alguns minutos, o lençol estava com algumas manchinhas de carvão e o garoto imundo, estava da cor do carvão, porque ele foi se tocando, foi se acariciando, foi coçando, foi limpando as mãozinhas na roupa e ele estava literalmente imundo. E aí o pai falou, tá vendo, filho? Quando você fala alguma coisa de alguém, é exatamente isso que aconteceu. Você está, de alguma forma, denegrindo um pouquinho a pessoa. O seu amiguinho representa o lençol. Agora veja você como está. Você está imundo. E é isso que acontece. Toda vez que falamos de alguém, nós jogamos uma energia que se materializa e volta como partícula. E então o maledicente é quem mais sofre com o mal desejado ou falado ou emitido para o outro ou através do outro para com o outro. Vamos sempre lembrar disso. O maledicente, de alguma forma, ele está também mandando partículas e energia ruim para o outro através do pensamento. Porque para você verbalizar, você antes pensou.
E aí você coloca em prática os seus pensamentos, que muitas vezes são tão ou ruins ou piores do que a própria palavra emitida. Não é verdade? Tanto é que uma vez Sócrates, lá na antiguidade, antes de Jesus, Sócrates, o grande filósofo Sócrates, estava com um discípulo conversando e o discípulo falou: mestre, preciso lhe contar uma coisa. Aí Sócrates, na sua genialidade, perguntou para o discípulo: você passou esta informação que quer me passar nas 3 peneiras? Pelo crivo das 3 peneiras? O discípulo disse a Sócrates: não, mestre, mas quais são as 3 peneiras? O que Sócrates respondeu: a primeira peneira é a peneira da verdade. Isto que você vai me contar é verdadeiro? Você foi atrás da informação? Não é mentira? Parou para pensar, pensou. E a segunda? Qual é a segunda peneira? A segunda peneira é a peneira da bondade. E perguntou Sócrates a ele: meu querido, você passou pela peneira da bondade? O que você vai me contar vai trazer o bem a alguém? Não, mestre, não passei. Então vamos à terceira peneira. Qual é a terceira peneira? A terceira peneira é a peneira da utilidade. Da utilidade. O que você tem a me contar é útil? As 3 peneiras da verdade, da bondade e da utilidade têm que estar presentes em nossas vidas, em todos os nossos atos, em pensamentos, em palavras, em sentimentos, porque aí sim, nós vamos aos pouquinhos crescendo nesta nossa evolução, na nossa transformação moral. Não é mesmo? O ouvido maledicente. Quanta gente gosta de fofoca. 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 Quanto religioso e religiosa se reúnem para fofocar. Você já reparou? Quantas senhoras, vamos chamar assim, religiosas, se reúnem para fazer sapatinho de nenê, luvinha de nenê, biquinho em pano de prato e falando, conversando. Uma fala normalmente e 8, 10 escutam. E os comentários estão tentando fazer a caridade, mas se reúnem na realidade para tomar o seu chá uma vez por semana, para poder postar nas redes sociais ou comentar em família e para falar de alguma amiga ausente. Em geral, quem faltou vira assunto. Não é verdade? E assim é no nosso dia a dia em tudo. Na casa da gente, dentro do lar da gente. A maledicência é terrível. É terrível. Nunca vamos nos esquecer da história do menino e do lençol. Vamos procurar passar tudo que a gente fala, tudo aquilo que a gente escuta, pelos 3 crivos das 3 peneiras. Peneira da verdade, da bondade e da utilidade. Vamos dedicar o nosso tempo a palavras que possam engrandecer, conjugando verbos divinos, explicando para as pessoas da necessidade do crescimento e da transformação moral. Quais são os verbos divinos? Doar, compartilhar, fazer. Não é mesmo? Não os verbos humanos. Os verbos humanos são verbos que acabam segregando e pedindo para que as pessoas passem a ser egoístas. Vamos então usar a palavra como Jesus usou, da melhor forma possível, divulgando o Evangelho, divulgando as práticas boas, independente de qual religião. Vamos seguir os grandes mestres, os grandes avatares que por aqui passaram, os grandes filósofos que nos deixaram tantos ensinamentos. De hoje em diante, 3 peneiras, o lençol branco no varal, o saco de carvão ao nosso lado. Vamos parar para pensar e agir como verdadeiros cristãos. Que Jesus abençoe a todos e que abençoe também os nossos ouvidos e a nossa língua. Fique em paz.